em ti. Eu confio. Eu confio em ti. Eu confio. Eu confio em ti. Eu confio. Você pode dizer isso? Eu confio. Eu confio em ti. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Você pode levantar a sua voz. Vamos orar nesse lugar. Pai, muito obrigado pela tua presença. Levante sua voz, meu irmão, adore a Ele. Exalte a Ele nesse lugar. Nós nos rendemos diante de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que vai ser ministrada nesse lugar, Senhor. Oh, Pai, seremos alcançados por ela, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus será uma palavra poderosa, Pai, que alcançará o nosso coração. Seremos transformados, usados por Ti, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Esse aí. Cada qual com seu qual. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aquele estava melhor. Aleluia. Boa tarde, irmãos. Tudo bem com vocês? Amém? Glória a Deus. Queria saber se tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Se você está aqui, é a primeira vez, tem um casal ali que nos visita. Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Ainda tem muita gente chegando, né? Mas de qualquer forma, sejam bem-vindos. É uma alegria para nós recebê-los aqui. Estamos em fase de adaptação, né? Alugamos esse prédio e estamos já ocupando ele e fazendo algumas melhorias. Então, cremos que em pouco tempo desfrutaremos de um ambiente melhor, climatizado, amém? Mas cremos que durante 2 horas dá para a gente suportar um pouco, né, esse calor. E acreditamos também que o tempo de louvor, de adoração e a palavra que nós temos recebido nesse lugar, mais do que recompensa a cada um de nós por estar aqui, amém? Então a nossa oração é que vocês possam receber uma boa palavra de Deus nessa tarde, assim como todos os irmãos da igreja, amém? Hoje nós temos a alegria, né, de receber aqui o pastor Marcelo Saraiva. O pastor Marcelo é aqui de Fortaleza, mas já está fora de Fortaleza há muito tempo, tendo uma experiência maravilhosa no contexto ministerial, viajando pelo Brasil todo, né, ensinando nas escolas Rema pelo Brasil e ministrando nas igrejas, e ele tem uma bagagem muito boa, amém? E é sempre muito bom receber o pastor Marcelo aqui. Ontem nós tivemos um evento com ele, é um evento realmente do Ministério Verbo da Vida, chamado Firmes na Verdade, né, onde falamos sobre a palavra que é ministrada no Rema, e foi muito bom, apesar do grupo estavam reduzido com relação ao que nós temos aqui agora, mas tinha um número de pessoas até interessante, e foi uma palavra maravilhosa, amém? E temos certeza que você vai receber uma palavra no mesmo nível nessa tarde, amém? Você está pronto para receber a palavra do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Então, eu já vou chamar aqui o pastor Marcelo para ele ir ministrando, amém? Aleluia. Pastor Marcelo é esse jovem, aqui mesmo embaixo ou aqui em cima? Aleluia. Esse jovem senhor, não parece, mas é mais velho do que eu, tô brincando. Marcelo, é sua igreja, viu? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pessoal do louvor. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, irmãos. É um prazer, um privilégio estar aqui, ministrando novamente. Na verdade, não sou tão... idade parecida. Qual a sua idade, Mansueta? 46, eu tenho 47, eu tenho 43. 3 anos a menos. Você está pronto para ouvir a palavra? Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar graças ao Pai pela oportunidade que temos de ouvir a sua palavra verdadeira e imutável. Aleluia. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, te damos graças por tua palavra, por teu Espírito. No nome do Senhor, te pedimos espírito de sabedoria e revelação, no pleno entendimento da tua vontade. Queremos, Pai, estar esclarecidos, iluminados, cheios da forte compreensão no pleno entendimento de Cristo, o nosso Senhor.
E para isso, nessa tarde, abrimos o nosso coração e inclinamos os nossos ouvidos para a Tua palavra. E te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Teu Espírito nos ensinará. Ele vai vivificar essas verdades e nos fazer compreender. Somos gratos por uma noite de edificação, crescimento, uma noite, Pai, em que entenderemos a Tua vontade, vamos colocá-la em prática e colher os benefícios. Te damos graças no nome do Senhor Jesus. Quem concorda diz amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, aleluia. Efésios, capítulo 4. Glória a Deus. Hoje à tarde, irmãos, eu quero falar sobre o bom pastor. Repita comigo, o bom pastor. Só que você sabia que a Bíblia fala sobre o bom pastor e a Bíblia também fala sobre a boa ovelha? Você deseja um bom pastor? Você tem sido uma boa ovelha? A Bíblia fala sobre ambos, a Bíblia fala sobre o bom pastor e a Bíblia fala sobre a boa ovelha. E o exemplo que eu posso te dar é do jovem solteiro. Entenda, um jovem solteiro não estuda, não trabalha e está orando, pedindo a Deus uma bênção, uma irmã que seja uma bênção na igreja, uma irmã dedicada, uma irmã que estude e trabalhe. Irmão, Deus não vai enviar, não. Deus não vai enviar uma bênção para um carrego desse, não. Não vai, não. Se a pessoa não trabalha nem estuda, está pedindo uma mulher de Deus, uma jovem de Deus, tem alguma coisa errada. Ele precisa trabalhar e estudar. Deus só vai enviar uma bênção para outra bênção. Eu posso ter um amém? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no fato de que é bíblico você gerar a expectativa de um bom pastor, mas é bíblico a igreja gerar uma expectativa de uma boa ovelha também. E eu quero falar sobre isso essa tarde. E eu quero citar esse primeiro texto, Efésios capítulo 4, versículo 11. Aqui está falando sobre o ministério quíntuplo, o fato de que Jesus concedeu dons ministeriais. E no verso 11 diz, Ele mesmo, Efésios 4, 11... Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, diga pastores, e mestres, diga mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Por esses poucos versos percebemos algumas verdades. Percebemos que Cristo providenciou para a igreja 5 dons ministeriais. Os 5 dons ministeriais é a provisão de Cristo para que haja um amadurecimento espiritual dos cristãos. De fato, irmãos, na ausência dos 5 dons, não haverá o amadurecimento pleno desejado por Deus. Deus, ou Cristo, providenciou 5 unções distintas para que você, através dessa unção, quando você expõe tua vida a essa unção, a mensagem desses homens, você vai amadurecer, você vai crescer espiritualmente. Posso ter um amém? Deus deseja que você cresça espiritualmente, Deus deseja o nosso crescimento, é desejo de Deus, e para isso Ele providenciou 5 chamados distintos, 5 unções distintas.
Aleluia. E eu sei que cada função tem o seu papel. E se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, te matricula no Rema e você vai ter uma matéria chamada Ministério Prático. Só para eu localizar, quem aqui já fez o Rema? Quem está fazendo? E quem vai fazer? Quem mais vai fazer? Pois então não perde a oportunidade de fazer a matrícula essa semana ainda, para entrar logo esse ano. Jesus disponibilizou, providenciou 5 dons distintos para o teu crescimento, para que você não seja mais menino, para que nós não sejamos mais meninos, nem mais enganados por vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Irmãos, durante a mensagem eu vou falar sobre isso. Lamentavelmente, existem cristãos que estão sendo conduzidos ao equívoco, ao erro, pela artimanha dos homens. Mas Deus providenciou 5 unções para que você crescesse espiritualmente. E especificamente existe a função do pastor. Estão comigo? O pastor Mansueto falou que eu tenho ensinado no Rema, é verdade. Ensinando no Rema, ministrando nas igrejas Verbo da Vida, eu tenho percorrido todo o país, todas as 5 regiões, de 26 estados, mais um Distrito Federal. Eu acho que tem uns 5 ou 6 estados que eu não conheço no Brasil. O resto eu já passei ensinando no Rema ou ministrando na igreja. Mas eu quero que você entenda um fato. Toda vez que eu vou ensinar em algum local, toda vez que eu vou ministrar no Rema ou em uma igreja, eu sempre deixo claro o seguinte: irmãos, eu estou ensinando aqui, eu estou ensinando muitas verdades, mas daqui a pouco vou levantar voo, vou embora, e ainda que você queira entrar em contato comigo, ainda que você mande um WhatsApp ou um e-mail, é bem provável que eu não vá responder imediatamente. Talvez não responda no mesmo dia, talvez não responda na mesma semana, até porque não é minha obrigação, não é maldade da minha parte. Eu saio de um local, vou ensinar em outro local, vou dar atenção a outras pessoas em outro local, não é maldade da minha parte. Aí eu explico a elas: eu estou ministrando aqui, vou me ausentar. Talvez você mandando um WhatsApp perguntando alguma coisa, eu não vá responder no mesmo dia, ou daqui a 3 dias, ou na mesma semana. Mas independentemente disso, você tem um pastor que está aqui para zelar por tua vida. E você deve valorizar o teu pastor. Não é errado assistirmos programa de TV cristão, uma mensagem na TV. Diga, não é errado. Só que tem muito crente que quer viver assistindo programa de TV, pregação na TV. Acha que vai ter uma vida bem-sucedida só assistindo mensagem na TV. Eu quero que você entenda, irmãos, que assistir mensagem na TV não é o teu alimento, é apenas um complemento. Naturalmente falando, você almoçou hoje? Você almoçou ontem? Sim ou não? Você pode simplesmente deixar de almoçar, deixar de jantar, deixar de ter refeições, simplesmente para só ingerir vitaminas. Eu vou ingerir essa vitamina, vou ingerir isso, vou ingerir ômega, vitamina D, vitamina C, todas as vitaminas, e não vou comer feijão e arroz. Você vai danificar o teu aparelho digestivo, você vai prejudicar a tua vida. Vitamina não é alimento, vitamina é complemento. Você deve ter uma alimentação e, claro, tomar um suplemento, uma vitamina para complementar aquilo que a alimentação não trouxe. A mesma coisa, é tua responsabilidade congregar, ouvir a palavra, expor tua vida a essas 5 unções, a unção pastoral. E não tem nenhum problema você assistir um programa de TV, porque programa de TV é complemento, não é alimento. Estão comigo? Onde eu quero chegar? Valoriza, considera, tenha a consideração necessária para com os pastores da igreja em que você congrega. Aonde eu estou ministrando, eu dou atenção às pessoas, mas daqui a pouco eu vou embora. Quando você tem alguma necessidade, você vai chamar aquele pregador da TV? Não.
Na hora de fazer o teu casamento, ou o casamento do teu amigo, do teu parente, você vai chamar aquele escritor? Não, ele não vai poder ir. Você vai chamar aquele pregador na televisão? Não, ele não vai poder ir. Você vai chamar aquele pregador que ministra no rádio? Não, ele não vai poder ir. Você vai chamar o teu pastor, porque ele está disponível para assistir tua vida, para conversar com você e até mesmo aconselhar. Posso ter um amém? E é por isso que você deve valorizar o teu pastor. Dessas 5 unções, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, o que mais está compromissado com a igreja é o pastor. O que mais está solícito em assistir às necessidades da igreja é o pastor. Porque ainda que os demais se ausentem, o teu pastor está aqui para te ajudar. Posso ter um amém? Diga o pastor. E se a gente observar a forma bíblica de Deus começar as coisas, é bíblico Deus estabelecendo um homem para conduzir outros homens. Estão comigo? Essa é a forma de Deus. Eu não vou falar sobre sistema de governo, mas o que eu quero que você entenda, irmãos, é que o pastor vai falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Eu tenho um filho de 2 anos e a gente faz a alimentação que ele precisa e não a que ele quer. Eu não posso simplesmente deixar Emanuel escolher o tipo de comida que ele vai ter. Eu não posso entregar a dieta dele aos cuidados dele. Quem determina é quem sabe mais. Eu posso ter um amém? A mesma coisa espiritualmente. O teu pastor, a tua liderança, vai te falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Estão comigo? Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 9, só para ver o que foi que Jesus falou sobre o ofício pastoral. Estou falando sobre o bom pastor. Mateus capítulo 9. Aleluia. Versículo 35. A palavra diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem apóstolo. É assim que está escrito? Como ovelha que não tem profeta, como ovelha que não tem mestre, como ovelha que não tem evangelista, como ovelha que não tem o quê? Como ovelha que não tem o quê, irmãos? Eu vou ler em outras versões da palavra. Inclusive, um irmão conta uma história de que um irmão chegou para o pastor e perguntou: pastor, qual é a melhor versão da Bíblia? Contemporânea, revisada, revista e corrigida ou revista atualizada? E aí o pastor com sabedoria disse: meu filho, a melhor coisa é a Bíblia lida e praticada. Na Bíblia, Nova Bíblia Viva diz: ao ver Jesus, as multidões ficou com pena delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Na versão CNBB diz: ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos. E na versão amplificada, uma tradução alternativa da versão em inglês, diz: quando ele viu as multidões, era movido por piedade e compaixão por eles, porque eles estavam confusos, incomodados, angustiados, abatidos e desprotegidos, como ovelha sem pastor. Repita comigo: sem pastor não dá.
Irmãos, pode ter certeza, a partir do momento em que um crente decide não ter mais um pastor conduzindo a vida dele, ensinando a palavra, a partir do momento em que um crente decide não congregar mais, não expor a vida dele a um pastor, ele vai ficar abatido, cansado, sobrecarregado, aflito e muitas outras coisas. É interessante que a Bíblia dá muitas recomendações aos ministros e a maioria das recomendações está endereçada aos pastores. E nesse contexto percebemos que Jesus viu pessoas aflitas, cansadas, sobrecarregadas, como ovelhas sem pastor. Sem pastor não dá. Pode ter certeza. Ovelha sem pastor é questão de tempo para ficar aflita, cansada, sobrecarregada, preocupada e muitas outras coisas. Posso ter um amém? A propósito, já que eu estou falando sobre o ofício pastoral, já que eu estou falando sobre a importância do pastor, irmãos, existe uma ferramenta no ofício pastoral que muitos cristãos esquecem. A palavra diz em Colossenses capítulo 3, habite ricamente a palavra de Cristo em vós, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria e espiritual. Qualquer cristão com um coração cheio da palavra pode trazer um conselho sábio na vida do seu irmão. Posso ter um amém? A partir do momento em que você enche o teu coração com a palavra de Deus, você pode trazer um conselho, você pode aconselhar alguém. A Bíblia diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa ferramenta, essa habilidade de instruir, aconselhar, está embutido dentro do ofício pastoral. E é uma bênção desfrutar disso. Só que conselho se pede antes. Diga antes. Eu lembro de um irmão lá no sul do país. Esse irmão tinha uma empresa e decidiu contratar uma outra pessoa que se dizia crente. Contratou. Não demorou muito para que aquele abençoado que se dizia crente movesse uma ação por danos morais e muitas outras coisas contra o crente que o empregou. E aí depois o irmão chegou para o pastor e disse, pastor, me ajude, porque o senhor não disse nada. Ora, meu querido, mas tu não veio me se aconselhar comigo? Você não veio me dizer nada, como é que eu posso lhe ajudar? Conselho se pede antes, diga antes. Porque existem algumas situações, irmãos, que as pessoas fazem besteira, elas não precisam de conselho não, elas precisam de extrema unção. Conselho se pede antes. Estão comigo? Agradeça a Deus, porque foi colocado sobre tua vida a supervisão de um homem chamado e ungido por Deus, o pastor. Amém? Agradeça a Deus por isso. E a Bíblia fala sobre o papel do pastor, o bom pastor. Daqui a pouco eu vou falar sobre a boa ovelha. Jesus, ele enfatizou a necessidade de um pastor na vida de uma pessoa. Verso 36 novamente, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Se um crente decide não mais submeter sua vida ao pastoreio, à unção pastoral, é questão de tempo para ela ficar aflita e exausta, cansada. Vai acontecer isso. Posso ter um amém? E o que é que você deve esperar do teu pastor? Abre tua Bíblia em Atos capítulo 6. Atos dos Apóstolos capítulo 6. Glória a Deus. Quem encontrou, diga eu vou subir. Quem não encontrou também pode confessar. Eu lembro que quando eu pastoreei no interior de São Paulo, uma irmã veio conversar comigo dizendo, pastor, o senhor é muito diferente. Aí eu perguntei a ela, como assim diferente? Mas o senhor é muito diferente. Mas diferente em quê? Não, mas o senhor é muito diferente. Abençoada, me diga em que eu sou diferente. Assim, sinceramente, sabe o que é? É porque assim, o senhor não é como meu antigo pastor.
E o que é que seu antigo pastor fazia? Ah, o meu antigo pastor, toda tarde, estava visitando membros na casa dele para tomar café com biscoito e bolacha. Eu disse, é mesmo, irmã? É mesmo? Ela passou a questionar um chamado ministerial na minha vida pelo fato de que nem toda tarde eu estava visitando os irmãos para tomar café com bolacha com eles. Ela ficou cismada. Ah, pastor, o senhor é muito diferente. Mas diferente por quê, irmã? Ah, o senhor é muito diferente. Eu insisti, mas o que foi que aconteceu? Ah, não, sabe o que é? É porque o senhor é o meu antigo pastor. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia não promete que o teu pastor tem que estar toda tarde visitando você para tomar café com bolacha. A Bíblia não promete isso não. Se a Bíblia não promete, você não deve gerar essa expectativa. É interessante que essa irmã não conta toda a história, porque a história toda é que esse abençoado, de tanto estar na casa dos outros, acabou criando problema na casa dos outros. Irmãos, não é errado um pastor te visitar para tomar café. Se ele for, é um bônus, é um plus, é algo mais. Mas a Bíblia não assevera, a Bíblia não garante que isso é uma responsabilidade do ofício pastoral. Posso ter um amém? Você deve esperar do teu pastor o que a Bíblia assegura que ele deve fazer. É isso que você deve esperar. Não crie uma expectativa que a Bíblia não garante que vai ser correspondida. Posso ter um amém? Claro, se ele te visitar, vai ser um bônus, vai ser um plus, é algo mais. Mas existem responsabilidades que pesam sobre os ombros do pastor que talvez você não entenda. Eu lembro quando eu pastoreei, hoje eu não pastoreio mais. Eu lembro quando eu pastoreei, às vezes entrava na igreja preocupado com uma família, porque estava ao ponto de se fragmentar. E às vezes não dava atenção a um irmão. Aí o irmão pensava, meu Deus, o pastor não falou comigo, isso não é um pastor de Deus. Só que em relação a um crente melindroso e uma família que está prestes a se fragmentar, o pastor está muito mais cuidadoso com a família. Estão comigo? Às vezes acontece isso. Aleluia. Atos capítulo 6. Olha só, irmãos, antes de começar a leitura, olha para cá. Eu estava conversando com o pastor Mansueto. Mansueto, eu queria vir ministrar hoje de terno, mas por causa do calor, irmãos, eu não estou culpando ninguém. Ninguém tem culpa do calor aqui não. O calor aqui não é problema. Entenda, à medida que a igreja cresce, vai surgir alguma situação desconfortável que é a responsabilidade da igreja resolver esse problema. Estão comigo? Não pense que à medida que a igreja cresce não vai surgir alguma coisa. O livro de Atos mostra que à medida que a igreja estava crescendo, surgiram problemas que foram resolvidos pelos irmãos da igreja. Estão comigo? Esse calor é algo passageiro. Daqui a pouco vai estar climatizado. Enquanto isso, não deixe o calor atrapalhar a tua mensagem. Você está sentindo calor? Eu estou sentindo muito mais, porque eu estou em pé aqui ministrando. E não estou reclamando não. Ok? Atos capítulo 6. Ora, versículo 1. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 apóstolos, convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, verso 3, escolhei dentre vós mesmos 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos deste importante serviço. E quanto a nós, os 12, os ministros da palavra, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Diga oração e ministério da palavra. A igreja em Atos estava crescendo.
cresceu a tal ponto que algumas famílias foram esquecidas na distribuição diária, não receberam a cesta básica. Cadê minha cesta básica? Os pastores estão segurando. Não, a igreja estava crescendo. Estão comigo? Não foi algo proposital, foi algo acidental. E aí os ministros determinaram, os apóstolos, não é razoável abandonarmos a palavra para servir à mesa, então escolham entre vocês 7 homens, e aí alistou as características necessárias, e nós nos consagraremos ao ministério da palavra e da oração. Diga palavra e oração. O que é que você deve esperar da equipe pastoral? Que eles sejam ministros, homens de Deus consagrados na oração e no estudo da palavra. É isso que você deve esperar, para que quando eles venham aqui, eles possam ministrar com graça, com sabedoria, tocando no teu coração, te ajudando a resolver os problemas da vida. Na NVI, Nova Versão Internacional, o texto diz: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir à mesa. Diga, não é certo. Na nova tradução da linguagem de hoje: assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. E na Bíblia Viva diz: então poderemos gastar todo o nosso tempo na oração e na pregação e no ensino. Gastar tempo em consagração e estudo da palavra, para que quando se esteja aqui, possa se ensinar corretamente e você ser alimentado. Estão comigo? O que você deve esperar dos teus pastores? Você deve esperar que eles sejam homens consagrados em oração e estudo da palavra, para que eles possam ministrar com graça, sabedoria, a palavra de Deus e alcançando tuas vidas. É isso que a Bíblia espera de cada ministro, é isso que você deve esperar. Posso ter um amém? De fato, irmãos, o cuidado do rebanho em si só já é uma responsabilidade. Aleluia. João capítulo 10. Jesus fala sobre o bom pastor. Ele dá dicas, indícios do bom pastor. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 10. A partir do versículo 1. Olha só o que foi que Jesus Cristo falou. João 10, 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falava. Jesus trouxe uma parábola, eles não entenderam, aí Jesus decodificou a parábola, e aí no versículo 7 diz: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Diga, o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Depois eu vou explicar essa expressão da vida pelas ovelhas. O mercenário, verso 12, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo. Diga, o lobo vem aí.
abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Quem ensinou isso, irmãos, foi Jesus Cristo. Ele ensinou sobre o bom pastor, ele falou sobre ele mesmo ser o bom pastor. E aí é interessante, Jesus ensina as características do bom pastor. Sabe qual é o bom pastor? O bom pastor é aquele que vê o lobo e não foge, pelo contrário, vai proteger as ovelhas. Eu pergunto essa tarde, quem aqui já viu um lobo? Um canis lupus? Ninguém. Pastor Mansueto, você já viu um canis lupus? Irmãos, Jesus não está falando do lobo, um canis lupus, não. O máximo que a gente vê é um cão pulguento. Jesus está falando o seguinte: os problemas que estão cercando a tua vida, as dificuldades, as tentações, são como um lobo. Mas fica tranquilo, porque se você correr para o teu pastor vai te ajudar a ficar livre desses problemas. É disso que Jesus está falando. O bom pastor não deixa o lobo dispersar as ovelhas. Agora o mercenário, diga o mercenário. Eu vou explicar a diferença do pastor para o mercenário. O bom pastor se preocupa com a ovelha. O mercenário é aquele que recebe uma remuneração, mas não se preocupa com a ovelha. Entenda, a diferença, ambos recebem remuneração, mas o pastor verdadeiro se preocupa, o mercenário não se preocupa. O pastor genuíno é aquele que vê o lobo se aproximar, só que esse lobo não é um animal, são os problemas que estão cirandando tua vida. Irmãos, pode ter certeza de um fato: se você procurar auxílio do teu pastor, se você procurar auxílio na equipe pastoral, ministerial, você vai encontrar conselhos sábios. Agora você vai ouvir não o que você quer ouvir, você vai ouvir o que você precisa ouvir. Eu já percebi isso como professor do Rema. Eu lembro de um aluno que ele conversava com praticamente todos os professores. Por quê? Porque ele queria encontrar alguém que concordasse com ele. Estão comigo? Enquanto ele não encontrasse alguém que concordasse com ele não ia parar de procurar. Ele procurou conversar comigo, procurou conversar com outro professor, com outro pastor, e com outro, e com outro, com outro. Ele não sossegou enquanto não encontrasse alguém que concordasse com ele. Mas entenda algo, você vai ouvir não o que você quer ouvir, você vai ouvir o que você precisa ouvir. E o bom pastor é aquele que vai te ajudar a fugir do lobo ou a resolver os problemas em tua vida. Pode ter certeza, irmãos, se você procurar auxílio, se você procurar um conselho, existe uma equipe ministerial que está intercedendo pela tua vida. Amém? Agora, conselho se pede antes. Posso ter um amém? A propósito, Jesus nos ensinou a distinguirmos o falso do verdadeiro. Abre tua Bíblia em Mateus capítulo 7. Estou falando ainda sobre o bom pastor e o mercenário. Aleluia. Mateus capítulo 7, verso 15. Olha só o que Cristo falou: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são o que, irmãos? Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinhos ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém toda árvore má produz o que, irmãos? Frutos maus. Não podem a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons.
Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Repita comigo: eu conheço pelo fruto. Que é isso, irmão Marcelo? Você está julgando? Irmãos, não se trata de julgar. Trata-se de praticar o que Jesus nos ensinou. E Jesus nos ensinou a distinguirmos o falso do verdadeiro. Em cada chamado ministerial existe uma característica que distingue dos outros. Para você ter ideia, estou falando sobre o bom pastor e o mercenário. Às vezes ligamos a televisão e observamos na televisão algumas igrejas. Só que quando a gente percebe direitinho, naquela igreja não tem um departamento infantil, não tem um departamento de jovens, eles não estão interessados ou preocupados com a família, não estão interessados com o bem-estar daquele casal, daquela família, só estão interessados no dinheiro. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu questiono, eu duvido. Entenda, irmãos, o bom pastor está interessado por tua vida. Ele quer saber como é que está a família, o lar, o matrimônio, a educação dos filhos. Ele quer saber disso. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que dá para distinguir, dá para saber o falso do verdadeiro. Porque pelos frutos vamos conhecer o que é falso e o que é verdadeiro. Se esse líder não está interessado no meu bem-estar, se ele não está interessado na minha família, se ele não está interessado na educação dos meus filhos, está interessado em quê? Só no dinheiro. E Jesus nos ensinou a distinguirmos o falso do verdadeiro. E tome cuidado com o falso. Posso ter um amém? Jesus nos ensinou. Se Jesus não quisesse que a gente soubesse distinguir, por que nos deu o toque, o bizu? Quando você vai a um supermercado, você fica confuso entre melancia e morango? Meu Deus do céu, eu não sei. Eu vou ligar para o pastor. Pastor, isso aqui é melancia ou é morango? Não precisa ser um expert, nem trabalhar na Ceasa ou no hortifruti para saber distinguir jaca de coco, melancia de morango. A mesma coisa, dá para distinguir o verdadeiro chamado daqueles que são mercenários. Dá para distinguir, dá para saber, porque pelos frutos vamos conhecer. Que fruto? Se não se interessa pela minha família, não se interessa pelo meu crescimento, pelo meu casamento, pela educação dos filhos, só se interessa pelo meu dinheiro, é mercenário. Vai-te embora. Estão comigo? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Agradeça a Deus, porque aqui existe uma equipe ministerial que quer saber como é que está o teu matrimônio, como é que está a tua família, como é que está a tua vida de oração, a tua vida de consagração, a educação dos teus filhos. O verdadeiro pastor se preocupa com toda a tua vida. O mercenário não, só quer saber do teu dinheiro. Estão comigo? Se eu fosse falar sobre as características do bom pastor, passaria a tarde e a noite inteira, mas já falei o suficiente. Já falei as características do bom pastor. Agora eu vou falar as características da boa ovelha. Porque não se iluda, meu irmão, se você quer um bom pastor, você tem que ser uma boa ovelha. Amém? Abre tua Bíblia em Gálatas no capítulo 6. Você está sendo abençoado? Gálatas capítulo 6. Se você quer um bom pastor, você tem que ser uma boa ovelha. Irmão Marcelo, não se preocupe. Eu vou tratar o meu pastor como se fosse um anjo. Aí é que eu fico preocupado. Aí é que eu fico triste e preocupado.
pelo amor de Deus, não trate o teu pastor como um anjo. Não faça isso, não faça essa maldade. Se alguém chegar para mim e falar, não se preocupe, vou lhe tratar como um anjo, eu fico preocupado sim. Sabe por quê? Porque anjo não descansa, não dorme, não come, não tira férias, não paga conta. Trate o seu pastor como gente. Porque gente tem necessidades. Estão comigo? Gálatas capítulo 6. Eu pergunto essa tarde, quantos aqui quantos congregam aqui nessa igreja? Pronto. Pergunta que eu vou fazer é pertinente a você que congrega aqui na igreja. Você tem sido bem alimentado? Você tem sido instruído pela palavra? Consolado, exortado, ensinado? Pronto. Gálatas capítulo 6, versículo 6 diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, está falando de você, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Quem é que te instrui? Aí diga a equipe ministerial. A Bíblia está dizendo que você, como boa ovelha, tem que fazer participante de todas as coisas boas aquele que te instrui. Estão comigo? Toda vez que você faz isso, você está proporcionando com que o teu pastor continue sendo um bom pastor. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo o que o homem semear, isso ele vai colher. É uma lei imutável, é uma lei verdadeira e imutável. Posso ter um amém? Ah, irmão Marcelo, estava demorando, chegou no negócio do dinheiro. Porque algumas pessoas dizem, porque eu mesmo não sou a favor desse negócio do dízimo. A propósito, alguns dizem, né? A propósito, esse negócio do dízimo é só do Antigo Testamento. É a grande dúvida de alguns cristãos. Eles não entendem de quem é o dízimo, se é do Novo ou do Antigo Testamento. O dízimo nem é do Novo nem é do Antigo, o dízimo é de Deus. Porque tanto no Antigo como no Novo Testamento, os homens de Deus ensinaram sobre o dízimo e colheram o dízimo do povo de Deus. Posso ter um amém? Entenda, irmãos, faz parte. Dízimos e ofertas foi o que manteve a obra de Deus em toda e qualquer época ou dispensação. O grande problema é esse, é que as pessoas não leem com atenção o Novo Testamento e não perceberam o que Paulo ensinou, porque no Novo Testamento, Paulo ensinou sobre o dízimo. Estão comigo? O que eu quero que você entenda, irmãos, é que como boa ovelha, é tua responsabilidade trazer provisão para essa obra, manutenção. É responsabilidade tua. Você tem recebido uma boa palavra, você tem sido alimentado, você tem aprendido sobre direitos e privilégios, mas você como cristão também tem deveres, e é dever dos irmãos que aqui se congregam manter essa obra. Posso ter um amém? Se todos os filhos de Deus forem fiéis em dízimos e ofertas, não vai faltar provisão para cumprir os compromissos que surgem ou para dar continuidade à obra de Deus. Não falta. Eu gosto da literatura do irmão Reagan porque ele fala sobre isso. Uma igreja, por menor que seja, se todos os cristãos forem fiéis em dízimos e ofertas, não vai faltar provisão para cumprir o que Deus tem proposto para aquela obra. E eu quero falar sobre o dízimo no Novo Testamento. Abre tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. E eu estou perto de finalizar. Você sabe que quando o pregador fala isso, tem mais 45 minutos. Aleluia. O que confunde muitos cristãos
é o fato de que quando Paulo foi ensinar sobre o dízimo, ele não usou essa terminologia, essa nomenclatura dízimo. Não, ele não usou isso. Ele usou outra terminologia. Paulo falou sobre o direito ministerial. Em 1 Coríntios capítulo 9 é o que mais Paulo fala. Paulo está defendendo o direito que ele tinha como ministro do evangelho. Ele fala sobre o direito ministerial ou sobre o direito sacerdotal. E é interessante que no decorrer do capítulo 9, ele linka com textos do Antigo Testamento que falam especificamente sobre o dízimo e a manutenção do sacerdote. Estão comigo? Versículo 1 do capítulo 9. Ele começa a fazer perguntas retóricas com a resposta óbvia que é sim. Não sou eu porventura livre? Claro que é, sim. Não sou apóstolo? Sim. Não vi a Jesus nosso Senhor? Claro que viu. Por acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Claro. Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa, observe que Paulo está defendendo o seu direito a receber uma manutenção financeira. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos o direito de comer e beber? Claro que tem. E também de nos fazer acompanhar de uma mulher irmã, de se casar, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Claro que tem direito de casar. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isso como um homem? É um mandamento carnal, humano? Ou também não diz a lei? Diga a lei. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Por acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com a esperança, e o que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Verso 11. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito colhermos de vós bens materiais. Diga bens materiais. Esse princípio que Paulo fala no versículo 11, ele repete isso em Romanos 15, Gálatas 6, Romanos 13. Esse princípio: se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito colhermos de vós bens materiais. Qual é a resposta? Verso 11. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis, verso 13, claro que eles sabiam, que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Nesse capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo está justamente defendendo o direito ministerial, o direito que ele tinha a receber uma manutenção, uma remuneração. E ele começa argumentando: será possível que eu não tenha o direito de parar de trabalhar? Claro que tem. Será possível que eu não tenha o direito de me casar? Claro que tem. Tinha direitos. E aí ele começa a falar: quem é que quando se alista paga o seu fardamento? Quem é que se alista, ele paga? Quando um agricultor planta, ele tem direito a participar do fruto? Claro que tem. Quando um pastor apacenta, tem direito a se alimentar do leite, do rebanho? Claro que tem. Paulo começa a argumentar o direito ministerial. E aí ele linka: o Senhor Jesus disse que aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Ou também não diz a lei:
Paulo linka contextos da lei que falam sobre o dízimo e o direito do sacerdote receber o dízimo dos seus irmãos. Então, se você queria um texto no Novo Testamento, Paulo ensinando sobre o dízimo, 1 aos Coríntios capítulo 9, ele está ensinando sobre o dízimo. Para que é o dízimo? É para pintar a igreja, para a manutenção do templo. Em primeiro lugar, irmãos, o dízimo é para a manutenção daquele que serve ao altar, dos ministros da palavra de Deus. Por quê? Porque é um direito que ele tem, é um trabalho. Você não tem ideia, irmãos, da carga emocional que está sobre os ombros do pastor. Pastor Mansueto, você é policial civil? Mas uma vez eu tive que ficar como um policial civil, de campana dentro do carro, esperando um irmão até 11 da noite, porque ele estava prestes a se divorciar da esposa, só que disseram, pastor, pelo amor de Deus, o senhor vai lá e faz uma surpresa, porque ele não pode saber que o senhor sabe, senão ele nunca mais aparece. Tive que ficar como um policial civil, de campana, escondido, para chegar na casa do irmão e conversar com ele, para saber porque ele queria destruir a família. A carga emocional que pesa sobre os ombros do pastor é semelhante a outras profissões. Você trabalha no SAMU, socorrendo acidentado, mas se eu for perguntar quantas famílias acidentadas você foi socorrer, você pode enumerar inúmeras. Quantas famílias, quantos filhos, quantas vezes você saiu de casa 11 horas, 10 horas da noite para socorrer alguém que estava precisando. Só que as pessoas às vezes não reconhecem isso. Não entendem que um ministério é um trabalho. Às vezes, quando sai da casa da pessoa, ainda continua preocupado, vai dormir no travesseiro, mas continua pensando, orando, amanhece o dia e continua orando, intercedendo por aquela família. Estão comigo? Às vezes nós não nos damos conta disso, mas existe uma carga emocional sim, pressões. Eu lembro, às vezes eu sabia que tinha que conversar com um irmão. Estava lá no interior de São Paulo, estava no supermercado, pegando eu acho que era ketchup ou era mostarda. Quando eu peguei, eu lembrei, tenho que conversar com um irmão. Me dava uma angústia. Por quê? Porque às vezes conversar com algumas pessoas é mais doloroso do que arrancar o dente. Porque a pessoa ouve por educação, mas puxa o freio de mão, não vai acatar nenhum conselho bíblico que foi dado. Estão comigo? É isso que Paulo fala. Paulo está defendendo o direito a receber um salário, porque ele tinha trabalhado para edificar a igreja dos Coríntios. Certa vez eu estava conversando com o pastor Saulo, lá de Maceió. Ele estava falando comigo, Marcelo, o direito trabalhista é irrevogável. E entenda, irmãos, cuidar do povo de Deus é um trabalho. É um trabalho. E agradeça a Deus, porque existem pessoas que zelam por tua vida. Falei sobre o bom pastor, mas a boa ovelha. Irmãos, é tua responsabilidade. Você tem que ser fiel em teus dízimos e em tuas ofertas. Deus tem todo o direito de querer isso de você. Por quê? Porque Jesus morreu por ti. Estou finalizando. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 aos Coríntios capítulo 5. Eu quero finalizar com esse texto. Aleluia, você foi abençoado? Quantas vezes o pastor Mansueto não interrompeu o almoço ou deixou de almoçar ou foi almoçar mais tarde porque tinha alguma urgência, algum aconselhamento, alguma coisa necessária? Quantas vezes não foi pego de surpresa e teve que interromper alguma atividade, deixou de pegar a filha no colégio porque teve que conversar com algum irmão? Estão comigo? Claro, irmãos, isso faz parte do ofício pastoral. O bom pastor dá a vida pela ovelha. Dá a vida, não é o pastor morrer na cruz, não. O pastor Mansueto não precisa morrer na cruz. Mas toda vez que ele abre mão dos seus afazeres, do seu dia a dia, para te assistir, ele está sendo um bom pastor. Estão comigo?
e agradeça a Deus porque existe uma equipe ministerial que zela por tua vida. Qual foi o texto que eu pedi para abrirem? 2 aos Coríntios, não foi isso? Capítulo 5. Versículo 15. Está falando sobre Cristo. Verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Observe, irmãos, que Jesus morreu por ti. Diga: ele morreu por mim. Jesus Cristo morreu por ti. Para quê? Para que hoje você viva para Ele, porque Ele por ti morreu e ressuscitou. Jesus tem todo o direito de dizer o que você deve fazer com um percentual da tua renda, porque Ele é Senhor. 10% é um percentual. 10% de tua renda é um percentual fixo. A Bíblia fala sobre dízimos e fala sobre oferta. E ele tem todo o direito de dizer o que você deve fazer com um percentual de tua renda, porque ele é Senhor. Ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si. Quando uma pessoa decide não dar dízimos e ofertas, ela não está vivendo para Deus, está vivendo para si. Eu não quero saber disso, eu vou viver o que eu quero viver. E está errado. Estão comigo? Ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Diga: eu vivo para Ele. Eu vivo para agradá-lo. Dízimo é um percentual fixo. Irmãos, agradeça a Deus, porque você nunca vai ser constrangido. Estou finalizando. Aqui nessa igreja você nunca vai ser constrangido se você dá ou não o teu dízimo. Não vai ser. Não vai. É algo que diz respeito à tua responsabilidade, à tua confiança em Deus. Conversando com um cristão, o irmão me mostrou uma carteirinha de membro de igreja com 12 lacunas. Cada lacuna tinha que ter o carimbo do mês. Porque se não tivesse o carimbo do mês, na entrada tinha 2 leões de chácara, ou 2 diáconos, impedindo que a pessoa participasse da ceia. Se não tivesse o carimbo do dízimo. Aqui isso não vai ter. Posso ter um amém? Agradeça a Deus por isso. É tua responsabilidade. Eu lembro que eu congreguei numa igreja onde tinha o ranking dos 10 primeiros dizimistas. Não, aqui não vai ter. A liderança não vai alimentar o sentimento de competição. Porque diante de Deus todos nós somos iguais. Posso ter um amém? Mas entenda, nem tanto nem tão pouco. Existem extremos, mas existe o outro extremo. Isso que eu citei agora é extremo. Carteirinha de membro carimbado com o dízimo do mês, isso é um extremo. Ranking dos dizimistas, isso é um extremo. É uma beira, e toda beira dá em precipício. Agora, não dar dízimos e ofertas é outro extremo que leva a outro precipício. Você foi abençoado? Pai, no nome de Jesus Cristo eu te dou graças, porque a tua palavra foi ministrada. E eu sei, Pai, que o teu Espírito é Ele quem traz a convicção necessária sobre as responsabilidades que está na vida de cada cristão que aqui se congrega. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço, porque eu sei que o teu Espírito trouxe vivificação nessas verdades. Sim, Ele trouxe entendimento para que o teu povo possa compreender a necessidade, as responsabilidades que estão sobre a vida de cada um. Desafios virão, sim, mas esses desafios vão ser vencidos por cada filho, por essa igreja, Pai, que está crescendo no nome de Jesus. Eu te agradeço pelo crescimento dessa obra, pela responsabilidade que cada filho teu tem abraçado em ser fiel em dízimos e ofertas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Mansueto pela oportunidade de ministrar a palavra, e não perde a oportunidade de ser participante dessa obra.
Ano passado, irmãos, eu propus no meu coração: toda vez que eu for ser alimentado pela palavra, eu vou contribuir com algo. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais. Irmãos, eu não estou trazendo uma glória própria, não. A Bíblia diz: aquele que se glorie, glorie-se no... Eu sou fiel nos meus dízimos e ofertas. Eu sou fiel, mas eu propus: toda vez que eu for receber a palavra, se eu vou receber bens materiais, não é muito eu levar bens materiais. Se eu vou receber bens espirituais, a palavra, não é muito eu levar bens materiais. Estão comigo? Só falar do material. Eu disponibilizei ali lá no final, irmãos, alguns CDs com mensagem. É um CD em MP3. Você pode adquirir em dinheiro, cartão de débito ou crédito. E claro, você vai ouvir uma mensagem abençoada e consequentemente você vai me abençoar. Eu falo sobre fortalecidos na fé, a fé do coração, a fé que opera pelo amor, parte 1 e 2, a palavra da fé e como conservar a fé e uma boa consciência. Sabe por que algumas pessoas perdem a cura? Porque não conservam a fé. Quando eu conservo a fé, eu conservo aquilo que eu obtive por meio da fé. Amém? O perigo dos falsos ensinos, a perversão do evangelho, parte 1 e 2, interpretando textos difíceis, parte 1 e 2, e a insensatez dos Gálatas. Nesse interpretando textos difíceis, eu explico se Deus é o matador, se é Deus que mata ou é a pessoa que é morredora mesmo. Você faz o apelo. Como receber a cura de Cristo? Interpretando as Escrituras, o problema de Jó, a cura é para todos. Eu te pergunto, a salvação é para todos? O que Cristo disponibilizou na cruz está disponível para todos, amém? Eu pergunto e respondo, e como receber a cura de Cristo, parte 1 e 2. Amém? Não perde a oportunidade de fazer parte do crescimento dessa obra e da edificação de vidas. Aleluia. Pastor Mansueto. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Você foi abençoado? Eu acho que nesse culto eu posso dizer eu ainda mais. Porque eu tive o pastor Marcelo ministrando e falando como você ser uma boa ovelha, e isso aí para mim foi muito bom, amém? Glória a Deus. Mas eu creio que nós temos aqui sim um corpo de ovelhas bem saudáveis, amém, irmãos? Tem uma outra aqui com uns carrapichos, mas a gente cuida delas, amém? Aleluia, Deus é bom. Deus é bom demais. Ontem nós tivemos um tempo de ensino, de ministração aqui com o Marcelo. Foi bem edificante, foi bem estimulante e ao mesmo tempo alegre, né? Porque a palavra de Deus, quando ela traz a informação daquilo que nos dá liberdade, alegra o nosso coração. Amém, irmãos? Então é sempre muito bom receber o Marcelo aqui. Quero motivar você a comprar esse material dele. Logo que nós encerrarmos, ele vai descer, vai estar lá naquele salão, naquele hall de entrada, e vai ter lá uma mesinha lá com os CDs dele, e você pode comprar, vai ser diretamente com ele, amém? É uma forma de você abençoar a sua própria vida, ter mensagens. Cada CD desse tem várias mensagens, né? E ter mensagens com o pastor Marcelo lá que você vai poder ouvir, reouvir, ouvir de novo, e fazer com que aquela palavra desça ao seu coração e você desfrute daquelas verdades, amém? Então, o preço que você paga por esse material não compensa de forma alguma, irmão, a riqueza que está disponível ali. Mas o valor você pode pagar pensando: eu estou investindo na vida e no ministério do pastor Marcelo, na vida da família dele, amém? Ele, como eu disse, ele tem servido, apesar de nós chamarmos ele de pastor Marcelo, ele está servindo no ministério itinerante, viajando por todo o país, ensinando, e vive tempo integral para o ministério, amém, irmãos? Então, ele depende totalmente daquilo que ele recebe como oferta nas igrejas e das pessoas que, acreditando no ministério dele e valorizando o ministério dele, compram os materiais que ele disponibiliza. Então, é um grande investimento que você faz, amém? Então, não deixa de comprar, até porque você comprando e ouvindo aquelas mensagens, você vai se tornar uma ovelha melhor, amém? Isso vai facilitar o meu trabalho, o trabalho do pastor Alberto, do pastor Geraldo, amém? Do pastor Estênio, enfim, de todos os pastores envolvidos aqui na obra, amém, irmãos? Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: você foi abençoado?
mas você foi abençoado mesmo? Aleluia. Então nós vamos saber disso agora, que é o momento de você dar os seus dízimos e as suas ofertas. Amém? Bom, nós estamos com tempo. Eu quero aproveitar, já que nós temos tempo, eu quero explorar um pouquinho aqui o texto do livro de Hebreus, no capítulo 7. Se você puder abrir, nós vamos dar a você a oportunidade de dar ao Senhor, amém, os seus dízimos e as ofertas. O Marcelo, a primeira vez que eu ouvi alguém falando isso foi o pastor Marcelo, né? E isso me marcou e eu estou sempre repetindo isso aqui também. Ele disse hoje aqui para você: as pessoas têm dúvida se o dízimo é do Velho Testamento ou se o dízimo é do Novo Testamento. E ele afirma: o dízimo nem é do Velho, nem é do Novo, o dízimo é do Senhor. Amém, irmãos? Então nós damos os nossos dízimos com essa consideração, que nós estamos entregando aquele valor, aquela oferta, aquela contribuição a Deus. Amém, irmãos? Nós entregamos os nossos dízimos ao Senhor. E eu queria ler esse texto para deixar isso bem claro para você. Amém? Eu não vou explorar muito aqui, né? Porque eu não vou pregar. Mas vamos ler aqui. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, diga, sacerdote do Deus Altíssimo. Aí ele está dizendo, é esse Melquisedeque aí, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando Abraão voltava da matança dos reis, e o abençoou. Melquisedeque abençoou a Abraão. Amém, irmãos? Depois você pode ver isso lá no livro de Gênesis, quando fala sobre estas questões. Aí aqui diz assim, versículo 2: para o qual também Abraão, veja, Melquisedeque abençoou Abraão, quando Abraão, voltando de uma guerra, de uma peleja contra 4 reis, ele venceu aqueles reis, e quando ele estava voltando com os despojos, com os bens que era de direito dele, porque ele venceu aqueles reis, amém, irmãos? Naquela ocasião ele também resgatou o seu sobrinho e todos os bens do seu sobrinho. Então, voltando para a sua terra, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão e abençoou Abraão, dizendo que Abraão era uma bênção e que Deus tinha abençoado Abraão, que a vitória que ele tinha recebido foi porque Deus favoreceu Abraão. Está comigo, irmãos? E aí a Bíblia diz no versículo 2: para o qual também, para Melquisedeque, Abraão separou o dízimo de tudo quanto Abraão conseguiu acumular por causa da vitória que obteve. A Bíblia diz que Abraão separou para Melquisedeque o dízimo de tudo. Aí tem uma parte do texto que está entre parênteses, explicando um pouco mais a respeito de Melquisedeque, né? Quem era esse Melquisedeque, esse sacerdote do Deus Altíssimo, o rei de Salém? Aí diz assim, primeiramente se interpreta rei de justiça. Melquisedeque, rei de Salém, deveria ser entendido, interpretado dessa forma, que ele era um rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Aí ele vai falar características desse homem, Melquisedeque. Ele diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Não é que ele não tinha um pai, possivelmente ele tivesse um pai, mas a Bíblia está falando que esse homem Melquisedeque surge no texto bíblico, na história da igreja, né, da comunhão de Deus com os homens, e não se sabe de quem ele era filho. Não se tem registro de quem ele era filho, quem era seu pai, quem era sua mãe. Não se tem ideia da sua genealogia, da sua árvore genealógica. Aí diz, não teve princípio de dias, nem fim de existência, porque não se sabe quando ele nasceu, e nem tem registro de quando ele faleceu, de quando ele partiu desta vida. E irmãos, a Bíblia só fala uma vez de alguém que não tem princípio de dias e nem tem fim de dias. Fala sobre Deus. Deus, por ser Deus, ele não tem princípio de dias, nem fim de dias. Ele é antes de todas as coisas. Então, falando sobre Melquisedeque, diz que ele não tinha princípio de dias, nem fim de dias. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, semelhante a Cristo. Amém? Aleluia. Aí ele diz, permanece sacerdote perpetuamente.
E Jesus, irmãos, quando ele morreu na cruz e depois de ressurreto, a Bíblia diz que ele penetrou os céus, ele foi na morada do Deus Altíssimo, ele entrou no lugar de habitação de Deus e ele apresentou o seu próprio sangue como o preço pago para a remissão, o perdão do pecado de todos os homens. E a Bíblia diz que Jesus fez isso uma vez por todas. E fazendo assim, ele foi estabelecido como sumo sacerdote e bispo das nossas almas. Amém, irmãos? Diga: Jesus é o meu sumo sacerdote. Diga: é o bispo da minha alma. E o sacerdócio de Cristo, portanto, está estabelecido para sempre. Com respeito aos sacerdotes, de tempos em tempos, um sacerdote ficava velho, ele teria que levantar outro sacerdote em seu lugar. Mas depois que Jesus estabeleceu esse sacerdócio, ele foi estabelecido para sempre. Não foi mais necessário que outros homens fossem levantados na condição de sacerdote diante de Deus e diante dos homens. Está comigo, irmãos? Versículo 4. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse Melquisedeque, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi, ou seja, da tribo dos sacerdotes, recebem o sacerdócio, têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenha este descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, Melquisedeque, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Abraão era aquele que tinha as promessas de Deus. Versículo 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Evidentemente, a Bíblia está dizendo, é fora de qualquer dúvida de que o menor é abençoado pelo maior. Amém, irmãos? Não há dúvidas quanto a isso. O menor é abençoado pelo maior. Amém? Aleluia, glória a Deus. E aí ele diz no versículo 8: aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém ali, diga, porém ali. Do que ele está falando? Porém ali, ali aonde? Ele diz, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Ele está falando desse plano natural, esse plano onde nós estamos agora, esse plano físico onde nós vivemos. Somos seres espirituais, mas vivemos aqui nesse plano físico, amém, irmãos? E ele está dizendo, aqui são homens mortais quem recebem dízimos, mas ali, ele continua, aquele de quem se testifica que vive. Diga, mas ali. Ele está falando de onde, irmãos? Ele está falando da esfera espiritual. Ele está falando de onde Cristo está. Amém? A Bíblia diz que Cristo, nosso sumo sacerdote, está à destra de Deus Pai. Amém? E Ele está a interceder por nós. A Bíblia diz, irmãos, que ali, aquele que vive, aquele que é eterno, recebe os nossos dízimos dados a homens mortais. Nós entregamos aqui os nossos dízimos a homens mortais, mas ali, aquele de quem se testifica que vive, é quem recebe os nossos dízimos. Aleluia. Aleluia. Pastor Marcelo pregou hoje falando sobre o dízimo como um direito, inclusive, para que os ministros sejam mantidos, tenham um sustento. Mas, irmãos, você precisa entender uma coisa: quando você está dando o seu dízimo, você não está apenas fazendo uma oferta para que os ministros tenham sustento, não. Você está fazendo mais do que isso. Você dá a eles a oportunidade de ter um sustento digno, mas você está entregando os seus dízimos ao Senhor. Porque foi Deus que estabeleceu o princípio de que fosse colhido dos irmãos dízimos para sustento dos sacerdotes, dos levitas, daqueles que Deus separou para servi-lo como um representante nesse plano terrestre. Está comigo, irmãos? Aleluia. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos.
porém ali aquele de quem se testifica que vive. Aleluia. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Depois você continua a leitura. Eu falei, eu não quero pregar, já me estendi demais. Mas você tem a oportunidade agora de ministrar ao Senhor por meio dos dízimos e ofertas. Os dízimos serão recebidos por homens mortais. Os dízimos serão administrados por homens mortais. Mas aquilo que nós fazemos, irmãos, a Bíblia diz: tudo que fizerdes, seja por palavras ou por obras, fazei em o nome do Senhor. Amém? Nós fazemos porque temos a consciência que foi Deus que estabeleceu para que fosse assim. Amém? Então separa o teu dízimo, separa a tua oferta, pega aí, abre a tua bolsa, pega a tua carteira. Amém? Não se deixe ser furtado nesse momento de honrar o Senhor com os teus dízimos e as ofertas. Nós vamos orar. Os diáconos, as diaconisas vão passar com essas salvas. Amém? E daqui a pouco você vai ter a oportunidade de lançar a sua semente. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, no nome do Senhor, nós te damos graças, te damos louvor e honra, Pai. Sim, Pai, nós manifestamos a Ti a mais profunda gratidão do nosso coração, Pai, quando nós podemos reconhecer claramente pelas Tuas Escrituras, pela Tua Palavra, que o menor é abençoado pelo maior. Pai, nós não temos dúvida disso, nós temos sido abençoados por Ti. O Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. O Senhor tem nos abençoado, Pai amado, assistindo cada uma das nossas necessidades, segundo Suas riquezas em glória. Pai, nós podemos testemunhar que, ainda que existam necessidades, nós temos a cada dia contemplado o Teu favor, Pai, suprindo a cada um de nós de uma forma maravilhosa, de uma forma rica, de uma forma próspera. Pai, nós te agradecemos pelo Teu favor sobre as nossas vidas e nós trazemos a Ti, Senhor, em obediência à Tua palavra, trazemos a Ti, Senhor, em fé. Trazemos a Ti, Pai amado, os nossos dízimos. Sabemos que são homens mortais quem recebe, mas nós temos o testemunho das Escrituras, que ali, aonde Cristo está, Ele contempla a nossa oferta, a nossa contribuição, e Ele recebe, Pai amado. E é por isso que nós te damos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Assim como o Senhor abençoou Abraão, dando a ele vitória naquele momento difícil, travando uma guerra contra 4 reis, Pai, e o Senhor o abençoou. Nós entendemos que nesses dias, não importam quais sejam as aflições, o Senhor tem nos abençoado e nos dado vitórias por meio do Teu Filho Jesus. Aleluia. Por isso, Pai, nós também trazemos os nossos dízimos, aqueles que o Senhor tem estabelecido como ministros da Tua parte, para cuidar e zelar das nossas vidas, porque o Senhor nos abençoou. Nós entregamos a eles os nossos dízimos, em nome de Jesus. Nós entregamos as nossas ofertas, no nome do Senhor. Aleluia. Sejam abençoados na prática da palavra. Aleluia. 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 Jesus, eis-me aqui. A Ti eu vou clamar, vamos declarar isso. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti.
Aleluia. Continua com as suas mãos levantadas. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, aleluia, pelo teu favor sobre as nossas vidas e pela graça na qual fomos alcançados, Pai, pelo teu amor. Quando tivemos os olhos do nosso coração iluminados para reconhecermos na face do teu Filho a tua glória. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor revelou o seu amor a nós de uma forma tal, Pai, que nós nos rendemos a ti. Nós aceitamos o sacrifício do teu Filho como um preço pago e suficiente para que fôssemos perdoados. Sim, Pai, e pudéssemos voltar à comunhão contigo. Senhor, em nome de Jesus, se alguém nessa tarde, noite, ainda não confessou a Jesus e está aqui conosco, a nossa oração é que o teu Espírito agora mesmo possa tocar no coração dessa pessoa, Pai, iluminar cada um destes, Pai, para que reconheçam o teu amor, a tua graça, Pai amado, que quando estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos amou de uma maneira tal que nos deu o seu Filho para morrer por nós. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam reconhecer o teu amor, a grandeza do teu amor, Pai, a grandeza, Pai amado, da tua graça, e conheçam a ti, Pai, e recebam o teu Filho como Senhor e Salvador de suas vidas. Em nome de Jesus, nós declaramos que nenhuma força contrária, nem um tipo de pensamento natural, humano, nenhum sofisma, nenhuma fortaleza impedirá, segurará qualquer pessoa da decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos liberdade nesse lugar. Nós declaramos liberdade, nós declaramos salvação. Em nome de Jesus. Eu queria saber se tem alguém conosco, continua com os olhos fechados, orando, igreja. Se tem alguém conosco que ainda não entregou a sua vida a Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, nós queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida. Tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo Jesus, reconhecendo Ele como teu único e suficiente Salvador? Se você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que se fez homem e morreu no teu lugar na cruz, levando sobre Ele mesmo, no madeiro, os teus pecados, se você reconhecer isso de todo o seu coração, a Bíblia diz que você é justificado. E se você fizer a confissão com os teus lábios de que Jesus é o Senhor da tua vida, a Bíblia diz que você será salvo, em nome de Jesus. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Aleluia. Todos são salvos? Amém. Se você está aqui, já nasceu de novo, mas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, queremos te dar a oportunidade de ser abençoado nessa tarde. Tem alguém que deseja batismo com o Espírito Santo? Todos cheios? Aleluia. Alguém com alguma doença, alguma dor, alguma enfermidade, nós vamos orar por você. Tem algumas pessoas aqui, não é? Podem vir aqui ou não? Se você tem alguma doença, alguma enfermidade, vem aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar. Se não, não pode vir. Eu vou aí. Batismo. Ok. Onde estão os conselheiros? Os conselheiros. Ali. Assis, por favor. Beleza. Ok. Você viu isso? Tudo certo aí? Glória a Deus. Ali é para receber batismo no Espírito Santo. E aqui é para receber cura. Amém. Vai ficar curado agora, em nome de Jesus. Seja. Glória a Deus. Então isso é mais do que suficiente para você ser livre de qualquer depressão, de qualquer pressão. Não, mas você vai sair desse lugar agora. Amém? A Bíblia diz. As pessoas às vezes têm a ideia de que Deus está curando hoje, mas Deus não está mais curando. Deus já curou. A Bíblia diz que Jesus na cruz, Ele levou, Ele carregou com todas as nossas doenças e enfermidades. Nós só precisamos receber isso pela fé. Você pode dizer: Cristo
morreu por mim na cruz e levou sobre si, diga, as minhas dores, as minhas doenças, diga, as misérias que estavam sobre mim. Ele levou todas. Diga, e eu estou verdadeiramente livre. Em nome de Jesus eu declaro cura. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pelo Espírito, teu Espírito, que habita no coração dela, trazendo luz e revelação. Em nome de Jesus, eu declaro cura do alto da cabeça à planta dos pés, cura no corpo físico, cura na alma. Em nome de Jesus, ser curada, em nome de Jesus. Aleluia. Simone, vem aqui dar um abraço nela. Eu estou orando por ela, por favor. Ela está curada, em nome de Jesus. Não está livre de depressão, amém? Aleluia, Deus é bom. Irmão, você pode sentar só um pouquinho, nós já vamos encerrar. Deixa eu ver aqui a hora, só para você entender. Olha só, nós ainda temos 12 minutos para encerrar o horário do culto. Então o culto está cedo, tá tudo caminhando bem, amém? Eu quero passar para vocês aqui algumas informações importantes, diz respeito às atividades da igreja, amém? Tem aqueles vídeos aí, não? Aquelas imagens? Certo, entendi. Só o vídeo. Pronto, ok. Então, olha, nós temos aqui, irmãos, nós estamos realizando os cultos de terça-feira, culto de oração, e quinta-feira é o culto Renovamente. Nós temos realizado os cultos normalmente às 20 horas. Nós temos usado uma sala que tem ali no andar de cima, que a maioria de vocês talvez ainda não conheça. Tem capacidade para 70, daqui a pouco para 105 pessoas. Nós temos realizado o culto lá, é um ambiente que já está climatizado. Lá a gente não sente tanto calor assim, né? Mas é provisório, né? Essa semana já começam a trabalhar aqui nas paredes. E aí é só um pouquinho de paciência para a gente ter esse ambiente climatizado. Mas continuamos tendo os cultos normalmente. Terças-feiras, culto de oração às 20 horas. Quintas-feiras, culto de ensino da palavra, é o culto Renovamente, também às 20 horas, amém? Dia de sábado nós temos algumas programações extras dos departamentos, mas eu não tenho essas informações agora, eu não entendo nada dali, né? Tem alguma coisa para falar? Amém. A gente vai passar um vídeo aqui sobre um evento dos adolescentes, então para você ficar atento. Aí você diz, mas pastor, é para os adolescentes, mas é você que financia, amém? É você que paga para eles estarem lá, né? Então vamos passar aqui, em nome de Jesus. O vídeo está pequenininho, mas dá para ver. (6 a 8 de julho, eu não consegui ler ali, 6 a 8 de julho, então, você que tem filho adolescente, ou que tem algum adolescente na sua família, que é crente principalmente, mas se não for crente, ele também pode ir, amém? Lá ele vai ter uma programação vasta, com ministrações da palavra de Deus, e toda uma temática voltada para a realidade do adolescente, então, vale a pena você fazer esse investimento na vida deles, amém? Outra coisa, o Rema está com as matrículas abertas.
A Simone, que é a diretora do Rema, que estava me informando que o Ministério está liberando para que as matrículas sejam estendidas até o final da segunda matéria. Olha que bênção. Porque as matrículas iam encerrar dia 26, quarta-feira da semana que vem, ia encerrar. Mas vai permanecer aberto pela segunda matéria. Então, é uma excelente oportunidade. Se você achava que tinha perdido a oportunidade de entrar no Rema esse ano, ainda dá tempo, amém? E aí também você pode estar trazendo pessoas para visitar, assistir uma aula do Rema e conhecer o Rema, tendo a experiência de estar lá na sala de aula, não sendo uma aula demonstrativa, mas uma aula mesmo, né, em andamento, e vale a pena, amém? Então, essa semana agora vai estar em recesso, porque segunda-feira é feriado, né? Segunda-feira é feriado, não tem aula no Rema. E de quarta a sexta nós também não vamos fazer aulas no Rema, porque todo o Ministério Verbo da Vida, os pastores e muitos dos ministros vão se reunir em Campina Grande. Então, essa semana o Rema vai ficar com as aulas suspensas. Mas a partir de quarta-feira da próxima semana, dia 28, se eu não me engano, as aulas retornam com matrículas abertas, amém? Então, vale a pena você trazer alguém com você. Outra coisa, limpeza da casa. Nós temos uma casa alugada que nós pretendemos entregar já nessa terça-feira. E aí já foi pintada, mas precisa ser lavada, enfim, precisa fazer uma limpeza. E amanhã, nesse feriado, nós queremos aproveitar a oportunidade para dar uma acelerada nesse processo aí. Se você quiser nos ajudar, por favor, procura o Rogério. Rogério, fica em pé, por favor. O Rogério, esse rapaz está em pé ali, ó. Ele é bonito, mas não é mais bonito do que eu, amém? E cuidado que ele é casado, aleluia. Fala com o Rogério e dá a tua disponibilidade para a gente se organizar para amanhã fazer uma faxina lá nessa casa, para na terça-feira a gente entregar e se livrar de mais um aluguel, né? A gente se livra daquele aluguel e já na semana também vamos entregar o prédio da Imperador, em nome de Jesus. Aí a gente vai concentrar força somente aqui, amém, irmãos? Então contamos com a sua ajuda. Outra coisa, eu não sei se todos os membros da diretoria estão aqui agora, mas os membros da diretoria que estiverem aqui, eu vou precisar falar com você agora no final do culto, amém? Nem que o povo saia daqui, a gente permaneça aqui e fazer uma reuniãozinha rápida, amém? Por causa de uma ata que nós precisamos lavrar em cartório, e eu preciso que essa ata fique pronta até terça-feira, porque na quarta-feira nós viajamos para Campina Grande, então eu preciso da sua compreensão. Permaneça aqui, membros da diretoria, conselheiros, amém? Os que estiverem presentes para a gente finalizar essa questão, tá bom? Com isso nós encerramos o nosso culto, agradeço demais a sua presença. Sim, as inscrições do Recarregue, desse evento dos adolescentes já estão abertas. Procura quem? Fala com quem? Gabriel, ele não tá, ele tá aí? Ele já está lá embaixo. O pessoal já está lá embaixo esperando você, deve ter alguma coisa lá para identificá-los. Aí você já pode fazer a pré-inscrição do seu adolescente, amém? Então é isso, gente, fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos encerrar o culto. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, ó, não saia sem antes dar um abraço, pelo menos em 7 pessoas. Aí agora você diz assim, por que 7 pessoas? Pergunte, por que 7 pessoas? Eu vou lhe dizer, porque o número 7 é o número da perfeição, amém? Então você vai abraçar pelo menos 7 pessoas, fala com teu irmão e vai em paz em nome de Jesus. Deus abençoe. Amanhã, provavelmente...